Olá, você vai ver nesta edição. Pleno nega provimento a recurso proposto por ex-prefeito de Rondonópolis. Prefeitura de Campo Novo do Parecis cumpre determinação expedida. Pleno decide que conselheira será responsável por processo de monitoramento da Prefeitura de Cuiabá. Servidores do TCE são atualizados sobre legislação de pessoal do serviço público. Os detalhes agora no TCE Notícias. Em sessão ordinária desta terça-feira, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso negou embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Rondonópolis. O ex-gestor recorreu de uma multa aplicada em um processo de representação de natureza interna. Veja os detalhes. A multa foi aplicada em razão do envio extemporâneo e o não envio dos documentos do Sistema Geoobras de remessa obrigatória ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. No processo de embargo de declaração, o ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, alegou que a responsabilidade do envio das informações pertencia ao servidor incumbido para tal função e que, ao longo de 2015 e 2016, ele não foi comunicado pelo TCE sobre a impontualidade na transmissão das informações e documentos ao Geoobras. O relator do processo, o conselheiro Guilherme Antônio Maluf, entendeu como descabido o argumento do embargante, uma vez que as teses ventiladas na manifestação de defesa foram examinadas e afastadas no julgamento singular do processo. O relator ainda pontuou que a ausência de responsabilidade do gestor foi refutada, levando em consideração jurisprudência deste tribunal, e a de que ele é o responsável primário pelo envio das informações. Portanto, tem o dever de mantê-las em dia. Saliento que o recurso de embargos não se presta ao exame de nova tese invocada com base no julgamento singular 791 LHL 2019. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração. Acompanhando o entendimento do Ministério Público de Contas, o relator Guilherme Maluf concluiu pela ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e, por consequência, pela imprudência das alegações do embargante, mantendo a multa de 37 UPFs. A decisão foi acompanhada por unanimidade do Pleno. Um monitoramento foi instaurado para verificar se a Prefeitura de Campo Novo do Parecis cumpriu uma determinação expedida pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Veja o resultado. A determinação foi para que no prazo de 30 dias fossem adotadas as medidas corretivas e que disponibilizasse as informações referentes aos concursos públicos e aos processos seletivos no portal Transparência do município. Essa determinação veio do Acórdão 48 de 2018, que foi expedido através de uma representação de natureza interna. Com isso, a Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo instaurou um monitoramento para verificar o cumprimento das determinações contidas no Acórdão 48 de 2018. Após transcorrer o prazo de 30 dias, a SESEX Receita e Governo consultou o portal da transparência da Prefeitura de Campo Novo do Parecis e verificou que o prefeito Rafael Machado cumpriu a determinação. Após analisar o portal de transparência da Prefeitura de Campo Novo dos Parecis, corroboro o entendimento da equipe técnica e do MPC, pois constatei que o município adotou as medidas corretivas e disponibilizou as informações referentes aos concursos públicos e aos processos seletivos. Assim, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de considerar cumprido o acordo número 48/2018, segunda Câmara. O presidente do TCE, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, decidiu que a conselheira interina Jaqueline Jacobsen será a relatora do processo de monitoramento da Prefeitura de Cuiabá. O conflito de competência foi julgado em sessão plenária. Entenda. O processo de conflito negativo de competência tem o objetivo de evitar nulidades processuais, encaminhado corretamente o processo para o relator responsável. O conflito foi movido pela conselheira interina Jaqueline Jacobsen, postulando a declaração de competência do conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha para relatar os autos de monitoramento relativo ao cumprimento das determinações contidas nos acórdãos 82 de 2016 e 298 também de 2016, da Prefeitura de Cuiabá,
por entender ser a mesma incompetente para análise dos autos. Nos processos citados, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, foi notificado para o cumprimento imediato das determinações, com a modificação trazida pela conselheira interina Jaqueline Jacobse Marques, que converteu o acompanhamento simultâneo em processo de monitoramento. O conselheiro presidente informou que não resta dúvida que a competência para relatar o presente processo é encargo da relatoria responsável pela unidade gestora no exercício de 2017, independente do relator. Voto pela definição de competência da relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen Marques, haja vista ser responsável pelo exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Cuiabá, com base no artigo 1º do item 2.2 do anexo único da Resolução Normativa 8/17, pela manutenção da decisão da conselheira interina Jaqueline Jacobsen Marques, que chamou o feito à ordem e o converteu o acompanhamento simultâneo em processo de monitoramento, com fundamento nos termos do artigo 148, parágrafo 6º, regimental. Auditores e técnicos da SESEC, Atos de Pessoal, participaram de capacitação especial sobre os aspectos controversos da legislação de pessoal no serviço público. Veja como foi. 11 auditores e 10 técnicos da Secretaria de Controle Externo Atos de Pessoal participaram de uma capacitação na Escola Superior de Contas. O tema abordado foi os aspectos controversos da legislação de pessoal no serviço público. Quem ministrou a capacitação foi o conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Inácio Magalhães Filho. Nós pretendemos trazer aqui para os colegas alguns pontos que envolvem a relação do Estado com os servidores públicos, notadamente aqueles que geram polêmicas, que são de difícil compreensão e que há geralmente várias visões sobre o mesmo. Então, debater o tema, dialogar com os colegas para ver se nós conseguimos chegar a um denominador comum nessa compreensão. Cada vez mais, o Tribunal de Contas de Mato Grosso vem capacitando as secretarias de controle externo. O objetivo é aprofundar o conhecimento e melhorar os trabalhos dos auditores do TCE. Capacitação é fundamental e a SESEC pessoal, desde o ano passado, já vem trilhando um caminho de capacitações específicas, temáticas. Já é o segundo curso que nós fazemos com o conselheiro Inácio. Então, nós temos agora esse foco de especializar cada SESEC nas áreas que elas foram reestruturadas. Então, essa é uma diretriz do tribunal hoje para a SESEC, para o corpo técnico se tornar mais especializado. Essa capacitação faz parte do nosso plano anual de capacitação. Então, a SESEC pessoal fiscaliza um volume significativo de recursos públicos e é muito importante que nossos técnicos estejam bem alinhados, à jurisprudência nacional e à legislação. Durante a capacitação, o conselheiro abordou assuntos como aposentadorias e pensões, normas e legislações federais e legislação previdenciária. O principal tema que eu pretendo destacar é justamente esse momento que estamos passando, que é a reforma previdenciária e a ausência de inclusão dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, o que isso pode causar de prejuízo, principalmente para os tribunais de contas na sua atuação institucional. E não somente os servidores ganham com essa capacitação. Para os jurisdicionados, a orientação sobre o tema auxilia para evitar danos ao erário. E para os fiscalizados, eu creio também que é fundamental, porque todo o trabalho do tribunal gera algum impacto, alguma transformação por meio de determinações, recomendações e até mesmo orientação aos gestores. Para quem participou da capacitação, esse ensinamento irá melhorar a elaboração dos processos na Secretaria de Controle Externo Atos de Pessoal. A legislação de pessoal abarca vários aspectos da vida funcional do servidor e em cada um deles há questões específicas a serem tratadas que serão essenciais os conhecimentos que o conselheiro nos trará. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso endereço eletrônico www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube, em TCE Mato Grosso.
Até amanhã!